Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando mais um episódio. E aí, como é que vocês estão? Pronto para mais um episódio? Galera, no episódio de hoje, nós vamos dos artigos 684 até o artigo 702. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Seção 4 dos juízes representantes classistas dos tribunais regionais. Artigo 684. Os juízes representantes classistas dos tribunais regionais são designados pelo Presidente da República. Parágrafo único. Aos juízes representantes classistas dos empregados e dos empregadores nos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 661. Artigo 685. A escolha dos vogais e suplentes dos tribunais regionais, representantes dos empregadores e empregados, é feita dentre os nomes constantes das listas para esse fim encaminhadas ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho, pelas associações sindicais de grau superior com sede nas respectivas regiões. Parágrafo 1º. Para o efeito deste artigo, o Conselho de Representantes de cada associação sindical de grau superior, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho, organizará, por maioria dos votos, uma lista de 3 nomes. Parágrafo 2º. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho submeterá os nomes constantes das listas ao presidente da República, por intermédio do ministro da Justiça e Negócios Interiores. Artigo 686. Suprimido. Artigo 687. Os vogais dos tribunais regionais tomam posse perante o respectivo presidente. Artigo 688. Aos juízes representantes classistas dos tribunais regionais aplicam-se as disposições do artigo 663, sendo a nova escolha feita dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 685, ou na forma indicada no artigo 686 e, bem assim, as dos artigos 665 e 667. Artigo 689. Por sessão a que comparecerem, até o máximo de 15 por mês, perceberão os juízes representantes classistas e suplentes dos tribunais regionais a gratificação fixada em lei. Parágrafo único. Os juízes representantes classistas que retiverem processos além dos prazos estabelecidos no regimento interno dos tribunais regionais sofrerão automaticamente, na gratificação mensal a que teriam direito, desconto equivalente a 1/30 por processo retido. Capítulo 5 do Tribunal Superior do Trabalho. Seção 1. Disposições preliminares. Artigo 690. O Tribunal Superior do Trabalho concede na capital da República jurisdição em todo o território nacional. É a instância suprema da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. O tribunal funciona na plenitude de sua composição ou dividido em turmas, com observância da paridade de representação de empregados e empregadores. Artigos 691 e 692 suprimidos. Seção 2 da composição e funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 693. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 17 juízes com a denominação de ministros, sendo, a linha A, 11 togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos, maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A linha B, 6 classistas, com mandato de 3 anos, em representação paritária dos empregadores e dos empregados, nomeados pelo Presidente da República, de conformidade com o disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dentre os juízes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios aos interesses profissionais, serão eleitos o presidente, o vice-presidente e o corregedor, além dos presidentes das turmas na forma estabelecida em seu regimento interno. Parágrafo 2º. Para a nomeação trienal dos juízes classistas, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho publicará edital com antecedência mínima de 15 dias, convocando as associações sindicais de grau superior
para que cada uma, mediante maioria dos votos do respectivo Conselho de Representantes, organize uma lista de 3 nomes que será encaminhada, por intermédio daquele tribunal, ao ministro da Justiça e Negócios Interiores dentro do prazo que for fixado no edital. Artigo 694. Os juízes togados escolher-se-ão 7 dentre magistrados da Justiça do Trabalho, 2 dentre advogados no efetivo exercício da profissão e 2 dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do Trabalho. Artigo 695. Suprimido. Artigo 696. Importará em renúncia ou não comparecimento do membro do Conselho, sem motivo justificado, a mais de 3 sessões ordinárias consecutivas. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese prevista nesse artigo, o presidente do tribunal comunicará imediatamente o fato ao ministro da Justiça e Negócios Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante, sem prejuízo das sanções cabíveis. Parágrafo 2º. Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será feita dentre os nomes constantes das listas de que trata o segundo do artigo 693. Artigo 697. Em caso de licença superior a 30 dias ou de vacância, enquanto não for preenchido o cargo, os ministros do tribunal poderão ser substituídos mediante convocação de juízes de igual categoria de qualquer dos tribunais regionais do trabalho, na forma que dispuser o regimento do Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 698. Suprimido. Artigo 699. O Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar na plenitude de sua composição, senão com a presença de pelo menos 9 de seus juízes, além do presidente. Parágrafo único. As turmas do tribunal, compostas de 5 juízes, só poderão deliberar com a presença de pelo menos 3 de seus membros, além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como relator ou revisor nos feitos que lhe forem distribuídos, conforme estabelecer o regimento interno. Artigo 700. O tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo presidente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraordinárias. Artigo 701. As sessões do tribunal serão públicas e começarão às 14 horas, terminando às 17 horas, mas poderão ser prorrogadas pelo presidente em caso de manifesta necessidade. Parágrafo 1º. As sessões extraordinárias do tribunal só se realizarão quando forem comunicadas aos seus membros com 24 horas, no mínimo, de antecedência. Parágrafo 2º. Nas sessões do tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, desde que, por motivo de interesse público, assim resolva a maioria dos seus membros. Seção 2 da competência do Conselho Pleno. Artigo 702. O Tribunal Pleno compete, inciso 1, em única instância, alínea A, decidir sobre matéria constitucional quando o arguido para invalidar lei ou ato do poder público. Alínea B, conciliar e julgar os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos tribunais regionais do trabalho, bem como estender ou rever suas próprias decisões normativas, nos casos previstos em lei. A linha C, homologar os acordos celebrados em dissídios de que trata a linha anterior. A linha D, julgar os agravos dos despachos do presidente nos casos previstos em lei. A linha E, julgar as suspeições arguidas contra o presidente e demais juízes do tribunal nos feitos pendentes de sua decisão. A linha F, estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, 2/3 das turmas, pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. A linha G, aprovar tabelas de custas e emolumentos nos termos da lei. A linha H, elaborar o regimento interno do tribunal e exercer as atribuições administrativas previstas em lei ou decorrentes da Constituição Federal. Inciso 2.
Em última instância, a linha A. Julgar os recursos ordinários das decisões proferidas pelos tribunais regionais em processos de sua competência originária. A linha B. Julgar os embargos opostos às decisões de que tratam as alíneas B e C do inciso 1 deste artigo. A linha C. Julgar embargos das decisões das turmas quando estas diverjam entre si ou de decisão proferida pelo Tribunal Pleno ou que forem contrárias à letra da lei federal. A linha D. Julgar os agravos de despachos denegatórios dos presidentes de turmas em matéria de embargos na forma estabelecida no regimento interno. A linha E. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acordos. Parágrafo 1º. Quando adotada pela maioria de 2/3 dos juízes do Tribunal Pleno, a decisão proferida nos embargos de que trata o inciso 2, a linha C deste artigo, terá força de pré-julgado, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 902. Parágrafo 2º. É da competência de cada uma das turmas do tribunal. A linha A. Julgar, em única instância, os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais do trabalho e os que se suscitarem entre juízes de direito ou juntas de conciliação e julgamento de regiões diferentes. A linha B. Julgar, em última instância, os recursos de revista interpostos de decisões dos tribunais regionais e das juntas de conciliação e julgamento, ou juízes de direito, nos casos previstos em lei. A linha C. Julgar os agravos de instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recursos ordinários ou de revista. A linha D. Julgar os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos. A linha E. Julgar as habilitações incidentes e arguições de falsidade, suspeição e outras nos casos pendentes de sua decisão. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Parágrafo 4º. O estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente dos legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Galera, é isso aí. Esse foi mais um episódio da CLT, o Decreto Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima. Bons estudos. Tchau!